Antes do ECA, qual era o cenário quanto aos direitos de crianças e adolescentes no Brasil? Antes do ECA, o cenário era de uma tutela dos direitos da criança e do adolescente. Então, assim, o papel do juiz de menores era de tutelar. A oferta, né, e a prestação jurisdicional era feita assim, dentro de uma perspectiva do adulto para a criança. Não existia, né, a perspectiva de compreender essa criança e adolescente como sujeito de direitos. Então, essa visão tutelar invisibilizava a possibilidade dessas crianças e adolescentes contribuírem para a consecução da política pública e do seu próprio atendimento. É um marco para a organização dos direitos humanos no Brasil? Com certeza. Inclusive, hoje a gente fala muito do controle de convencionalidade, que é esse alinhamento, né, de todo o nosso arcabouço jurídico interno com as convenções, com os tratados que o Estado brasileiro subscreve. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente ele é resultado de um alinhamento com a Convenção Internacional dos Direitos da Criança e do Adolescente e com, né, a recepção pelo ordenamento jurídico interno de todo esse arcabouço legal. Sujeitos de direitos. O que significou essa garantia para crianças e adolescentes? Significa a possibilidade de fazer com elas, né? Então, eu acho que a gente precisa compreender que a criança e o adolescente ela tem uma linguagem para o mundo e que se a gente explica como as coisas acontecem, como as coisas funcionam, elas podem dar ao nosso olhar, né, uma nova perspectiva. Então, eu acho que você trazer a criança e o adolescente para o centro, para a centralidade da política pública e da prestação jurisdicional é mudar as lentes do judiciário diante dessa demanda. Proteção integral e prioridade absoluta. O que dizem esses princípios? Significa, sobretudo, uma priorização da criança e do adolescente. Eu chamo a atenção também para o marco legal da primeira infância, que é a prioridade que deve ser dada à criança de 0 a 6 anos, por se entender que nesses primeiros anos do desenvolvimento humano é fundamental que todo aquele catálogo de ofertas que está presente no artigo 227 da Constituição Federal, ele de fato seja concretizado. Então, eu acho que quando você fala em integralidade de atendimento, em proteção integral, em prioridade absoluta, você está sinalizando para todos os poderes constituídos a prioridade de atenção a essa criança, a necessidade dessa atenção ser transversal, porque ela reúne os esforços conjuntos e entrosados de toda uma rede de atendimento, que é o chamado Sistema de Garantia e Direitos da Criança e do Adolescente, que passa pelo Judiciário, passa pelo Executivo, né, e a seara da educação, da assistência, da saúde, da juventude, passa pelo Poder Legislativo. Então, eu acho que essa rede de atendimento, ela precisa se concretizar, se substancializar e trabalhar em suas interseções de maneira entrosada. Para o desenvolvimento das políticas de atendimento à infância e à juventude, o que o ECA trouxe? O ECA trouxe a necessidade de você planejar para executar. Então, é necessário um planejamento, né, os planos protetivos, os planos socioeducativos, para que essas intervenções elas aconteçam quase como uma orquestra bem afinada, né, em que o maestro é o ECA, porque ele é quem nos sinaliza para essa prospecção de atividades que a gente entende que são importantes para a infância e juventude, sobretudo no momento que a gente sabe que houve, né, durante o período da pandemia, uma evasão de mais de 600 mil crianças da escola e no momento em que os domicílios com crianças até 5 anos ficaram em situação de insegurança alimentar. Então, é fundamental a gente voltar esse olhar para a criança e adolescente para a concretização e efetivação desses direitos, evitando a vulnerabilidade social que, quando presente, acaba resultando no acolhimento institucional, muitas vezes na prática do ato infracional. Então, a gente precisa interromper essa trajetória, né, de vulnerabilizar nossas crianças e adolescentes e substituir essa trajetória por um protagonismo bem construído e alicerçado nessa interface dos poderes públicos. Como a Coordenadoria da Infância e Juventude atua na garantia dos direitos elencados no Estatuto? Eu costumo dizer que nós atuamos em 3 eixos, né? Então, o eixo da prevenção, que através de vários projetos, como o ECA na escola, como um projeto novo que a gente vai estar implementando, que é trabalhar aquela coleção em miúdos do Senado Federal dentro da perspectiva do adolescente, para que ele desenvolva a articulação argumentativa necessária para contribuir para a construção de políticas. Então, nós temos o eixo protetivo e temos também o eixo socioeducativo. No eixo protetivo, a gente trabalha sobretudo com o fortalecimento da rede de atendimento a essa criança e adolescente que, por dificuldades, né, muitas vezes é privada da convivência familiar.
Então, nós temos também um projeto chamado Familiarizar, que tenta reduzir o tempo de institucionalização dentro de uma perspectiva, né, de garantir essa convivência num ambiente de uma família para criança e para adolescente. Esse projeto, inclusive, é menção honrosa no primeiro prêmio Prioridade Absoluta do Conselho Nacional de Justiça. E temos um outro carro-chefe em termos de programa, que eu chamo, inclusive, do Programa Guarda-Chuva, que é o PRICE, que é um programa que ele busca fortalecer as ações institucionais, dentro de uma perspectiva de que, para que a gente possa qualificar a prestação jurisdicional, a gente precisa de uma rede em cada município bem entrosada. A gente precisa de uma política de educação, de uma política socioassistencial, de uma política para a juventude, para que o plano individual de atendimento de cada criança possa, de fato, espelhar os nossos planos protetivos, os nossos planos socioeducativos. Então, a CIG trabalha internamente como órgão de cooperação técnica e externamente azeitando essa rede para que ela tenha uma funcionalidade que venha ao encontro de todas as normas que estão previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Mesmo após esses 33 anos do ECA, fazer cumprir os direitos de crianças e adolescentes ainda é um desafio? Os avanços foram muitos, mas os desafios ainda se impõem, sobretudo no que tange à efetivação mesmo desses direitos. Então, eu acredito que o papel do Poder Judiciário é de articular, de fato, essa rede de atendimento para que todas aquelas normas programáticas que estão previstas, todas as planificações que são concebidas e construídas coletivamente por essa rede possam chegar no nosso destinatário, né? Na criança e no adolescente. Então, eu acredito que o grande desafio nosso é, de fato, fazer com que todos aqueles direitos que estão previstos no artigo 227 da Constituição Federal, o acesso à saúde, o acesso à alimentação, o acesso à educação, o acesso à moradia digna, o acesso a lazer, o acesso ao direito de brincar, de fato, sejam assegurados a toda criança e a todo adolescente brasileiro.